E para falar mais sobre essa operação, sobre o trabalho da polícia, esse reforço, combate às facções criminosas, nós estamos recebendo aqui no estúdio o coordenador geral de operações da Polícia Militar do Piauí, o Coronel Jacques Gravon. Coronel, boa tarde. Coronel, comandante, boa tarde. Seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui mesmo nesse feriado. Feriado que é referente à corporação. Inclusive, você está na solenidade, participando da solenidade. Isso. E obrigado pela aceitação do convite. Muito obrigado, Douglas. É sempre um prazer falar aqui e trazer as notícias da Polícia Militar do Piauí. Essa operação, comandante, foi uma operação planejada. Antigamente, eu lembro que em alguns feriados, você tinha uma programação mais setorizada, digamos, naquelas cidades onde tinha uma movimentação, mas dessa vez não, dessa vez uma programação para todo o Piauí. Nós estamos aí desde o começo do ano com um planejamento para que a gente possa estar com as nossas viaturas nos 224 municípios, em locais estratégicos para atender a população. Nesses feriados que têm ocorrido agora, passado da Semana Santa e esse agora do Tiradentes, né, nós queremos que a população, aqueles que vão para o interior visitar seus familiares e deixam aqui suas residências, suas empresas, possam ter essa tranquilidade que a Polícia Militar vai estar nas ruas, olhando, direcionado pela inteligência, aqueles horários que ocorrem, os arrombamentos principalmente nesses casos, mas também para aqueles que vão aí para o interior, possam estar se divertindo com segurança, com a presença da Polícia Militar. Para isso nós colocamos aí todo um efetivo nas ruas, também no interior, exatamente para garantir essa segurança dessas pessoas que vão se deslocar e que vão ficar também na capital. E aí, o senhor, quando fala desse planejamento, é um planejamento urbano, mas um planejamento também nas estradas. Isso. Só falou de pontos estratégicos, são pontos que a inteligência já tem mapeado, onde frequentemente podem ocorrer crimes, acidentes, enfim, é um olhar geral. Né? Exatamente. Hoje nós temos um policiamento orientado pela inteligência, onde nós temos um Power BI que faz todo esse estudo, essa análise, quais os horários, quais os locais, quais os crimes que mais ocorrem. Isso é muito importante para direcionar o nosso policiamento ostensivo, que é o nosso carro-chefe da Polícia Militar. Então, diante desses números, a gente vai exatamente no nosso problema. Né? Então, nós temos intensificado as nossas blitz. Vimos o ano passado mais de 600 mortes no trânsito, então nós teríamos que combater. Foi uma determinação do governo do Estado, da Secretaria de Segurança e da Polícia Militar, que nós combatêssemos cada vez mais essa questão dos motoristas irregulares, dos veículos irregulares, porque isso causa um prejuízo muito grande para a população. Também intensificamos as nossas abordagens, as nossas operações realmente de procurar veículos com restrição, de pessoas que estão aí devendo com restrição, mandato de busca e apreensão, e esse combate à droga e principalmente tirar das ruas essas armas irregulares que são usadas principalmente para cometimento de crimes. Né? Comandante, aproveitar a oportunidade e tocar nesse ponto, já que o senhor falou de blitz, falou dessas operações que estão acontecendo diariamente em Teresina, e aí nós temos um planejamento para que essas operações também ocorram nas periferias. Sim. E comecem a ir para o interior do Estado, claro. Para as cidades do interior do Estado. Aí tem muita gente que reclama, que acha um exagero, que é repressão demais, é uma espécie de amedrontamento. Eu queria aproveitar com a oportunidade para o senhor trazer a visão da polícia, dos resultados, que é que efetivamente todo esse trabalho de intensificação da fiscalização resultou até agora. Olha, se a gente tiver, como a gente tem em relação, que você tem seu maior bem a vida, né? Então eu já lhe digo que nós diminuímos bruscamente as entradas em hospitais depois que nós começamos a fazer blitz. Acidentes. Por isso só já se justificaria essa quantidade e inclusive fazer com que a gente possa até produzir mais. Porque essa questão, a gente entende que as pessoas até no começo sentem um pouco incomodadas, mas quando a gente começa a mostrar o resultado, que você vai aí para o mês de março, que praticamente nós tivemos nenhum crime de trânsito, um homicídio cometido no trânsito, né? Então, se você não tem isso aí, já é um ganho absurdo. Você vê que essas blitz estão dando resultado. A gente vê hoje... Perdoa a interrupção, comandante, para a gente entender. O senhor fala homicídio no trânsito? Não, um crime de trânsito que resultou numa morte, por exemplo. Certo. Né? E aí você tem, por exemplo, esses números de hospitais caindo aí 40%, 50%, as entradas, principalmente por acidente de moto, acidente de carro, já se justificariam essas blitz. Né?
Você vê aí, nós temos hoje no Piauí os dois crimes, o crime de trânsito, as duas infrações de trânsito que mais ocorre é o não uso do capacete e a não habilitação, né? que é um absurdo. Então você tem que fiscalizar. Você não usar capacete, você está colocando em risco. Cara, você está se colocando em risco, mas está colocando em risco também outra pessoa. Você andar sem habilitação, você está colocando em risco a sua vida e principalmente você está colocando em risco a vida de outras pessoas. Então isso aí já justifica. Essas blitz também nós temos apreendido muita arma de fogo, temos apreendido muita droga. Temos preendido pessoas com restrição, com mandato de prisão em aberto, né? Então, essas blitz, elas têm se justificado por isso. O resultado delas tem nos trazido muitos números positivos, isso aí tem mostrado. Você tem uma ideia, em 2022, nós atendemos 107 mil ocorrências na Polícia Militar. Em 2022? 2022, 107 mil, com 5.500 prisões. Esses 3 primeiros meses nós temos prendido muita gente, o que com certeza nós vamos passar disso. O nosso número de arma apreendida corre aí em torno de 30% acima do mesmo período de 2022. As apreensões de droga, como eu falei, apesar de 2022 nós temos batido todos os recordes, principalmente com roça de maconha localizadas no Piauí. Acreditamos que esse ano nós estamos caminhando para isso também. Os nossos números têm mostrado que todos esses números são positivos. Essa integração com a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, guardas municipais, tem nos dado um resultado muito grande. É uma integração que eu digo para hoje receber a medalha de 30 anos. Eu nunca vi no Piauí uma integração perfeita. Eu só comentava até aqui nos bastidores, o senhor disse, estou muito feliz com essa integração, porque eu nunca vi funcionar tão bem como funciona agora. Exatamente, nós estamos aí com a Polícia Civil principalmente, todas as operações planejadas, onde a gente sai de lá, cada um sabendo o que tem que fazer, a Polícia Militar no seu lado ostensivo, a Polícia Judiciária fazendo as investigações, fazendo com que os inquéritos sejam concluídos e ali apresentados os autores que a gente possa estar cumprindo. Então eu acredito que esse trabalho que tem dado muito certo, eu digo isso porque a gente fala em números, ele resulte muito desse serviço feito com inteligência e com a integração entre as forças. Comandante, antes da gente falar de um plano mais geral, eu queria tocar em um ponto específico, que foi aquele confronto entre policiais e os dois suspeitos de atirarem no coronel. E o que é que ocorre? Nós tivemos a mãe de um deles depois, que foi aos veículos de comunicação, dizia, olha, meu filho não fez isso, meu filho não fazia isso, jamais seria capaz de fazer isso, enfim, coisas do tipo. Mas a polícia tem comprovação de que, de fato, os policiais que estavam fazendo, inclusive, diligências, foram recebidos a bala, né? O inquérito, com certeza, muito bem conduzido pelo DHPP, ele vai mostrar exatamente cada participação de cada um. Não é o objetivo da polícia sair para matar. A gente sai para prender, para apurar, para identificar, para localizar os acusados e entregar para a justiça. É o nosso primeiro momento. Infelizmente, temos testemunhas, temos provas dentro das perícias que o nosso veículo que estava para fazer a abordagem foi recebido a bala, foi recebido a tiro pelos os dois. A polícia revidou. Infelizmente, tentamos socorrer, não foi possível. Os dois vieram a óbito, mas todo o inquérito vai mostrar a participação de cada um. Um deles, inclusive, já tinha participação por roubo majorado. O outro foi encontrado em seguida, até na busca que nós fizemos, munições de 12 na casa dele. Então, isso tudo. A gente entende o lado da mãe. Tem testemunhas? Temos testemunhas. E todo o inquérito vai mostrar a participação de cada um naquele evento, né? Então, a gente entende a participação da mãe, o que a fala dela, claro, ela tem que falar pelo filho dela. Infelizmente, o que a gente vê hoje são pessoas, como a gente vê aí, de pouca idade envolvidas em crime. Viu agora na reportagem? Infelizmente, inclusive a tia foi reconhecer desse dia de hoje de manhã. E, na verdade, eles não entendem como eles se envolvem tão cedo com o crime. Infelizmente, eles se envolvem muito cedo com o crime e acabam sendo vítima desse mesmo crime. Comandante, o senhor como homem de inteligência, um homem que conhece bem os números, acompanha bem, sempre muito atualizado em relação às estatísticas, essa média de idade, seja no envolvimento com o crime, ou seja, no início do consumo de drogas, tem diminuído? A idade sempre que a gente tem apreendido menores em grande quantidade, a gente pode citar alguns casos aí, de pessoas que a gente prendeu já por homicídio com 19 anos, que ele tem ali em torno de 8 ou 9 passagens nesse período que ficou maior, né?
e mais de 16 passagens ainda quando menor. Então a gente percebe que esses menores têm se envolvido muito, tanto como vítima, como autores de crimes, infelizmente. Agora, uma outra questão que eu queria tratar com o senhor é em relação às facções criminosas agora. O comandante da PM disse aqui, e óbvio, o coronel Shevin está coberto de razão, isso é o fenômeno do Piauí, não. Isso é o fenômeno também do Brasil, não, do mundo inteiro. Do mundo, boa parte do mundo, você tem facções criminosas, organizações criminosas, em alguns casos, Itália, Japão, Estados Unidos, são até piores, são até mais violentas, mais sanguinolentas, enfim. Imaginar lá atrás que esses grupos criminosos ficariam circunscritos ao sudeste do país também era algo utópico, assim. Isso. Uma hora isso ia acontecer, porque iria haver, como sempre há, uma intensificação do combate, e a intensificação do combate reduz a possibilidade de atuação, e aí se procura outros lugares e termina havendo essa expansão. Nós tivemos recentemente na Câmara Municipal um evento que foi muito infeliz, o capitão Roberval Queiroz, que é vereador, capitão da PM, onde ele disse que não tem facção criminosa no Piauí, que é só quadrilhas, são de menores, enfim, algo que inclusive gerou uma revolta tremenda nas redes sociais, muita gente criticando e tal. Essas facções, vamos começar aqui do zero, essas facções são reais. Todo esse trabalho da polícia, o governador criar o departamento de repressão às ações do crime organizado, as 9 delegacias de combate à facção criminosa, a polícia militar inteira, quer dizer, tudo isso não é baseado numa farsa, comandante. Lula, você é uma pessoa que trabalha há muito tempo no meio de comunicação, você vê que antigamente falava-se muito pouco, né? Entendia-se que não falar seria uma forma de proteger e tal. Eu fiz uma especialização no Ministério da Justiça, exatamente sobre inteligência de segurança pública, onde a gente debatia muito em fóruns essa questão. Eu entendo que nós não devemos jogar para debaixo do tapete um problema que é nosso. Nós temos esse problema. As facções, como o comandante disse, nenhuma surgiram daqui, nenhuma facção é piauiense. Mas elas vieram em busca de um comércio aqui no estado. Mas a gente tem que admitir que nós temos aqui algumas facções oriundas do sul do país, né, alguma organização criminosa. Temos as mais regionais aqui, como a gente pode citar aqui, essa que veio do Maranhão. Temos um braço ali do Ceará que tenta se entrar ali pelo litoral, mas assim, nós temos aí em torno de 3 ou 4 facções estabelecidas aqui, mas eu digo que o Piauí tem combatido muito essas ações do governo agora em criar delegacias preocupadas com isso. A formação da força-tarefa lá em Parnaíba deu um resultado absurdo. Se a gente for falar em números de 2022, a gente percebe que 2023 Parnaíba está vencendo essa questão de facção, nos números de homicídio, que é principalmente o maior crime que demonstra a presença de uma facção. Quando você vê ali crimes com características de execução, você percebe naturalmente que ali é uma disputa por território. São 2 organizações criminosas brigando por um espaço. Então a gente, infelizmente, dizer que não existe seria uma forma de a gente querer talvez encobrir um problema que é nosso. Nós estamos combatendo, nós vemos isso com muita coragem do governo, em criar essas delegacias para combater, para bater de frente, para corrigir talvez uma falha passada, mas que a gente está presente, a Polícia Militar não vai recuar nem 1 centímetro, nem 1 milímetro. Prova disso foi essa ação agora, onde a resposta foi dada imediatamente. Comandante, eu queria fazer um parênteses, quer dizer, às vezes a gente olha o todo, ou muitos eventos ao mesmo tempo, e deixa de perceber algumas peculiaridades que são importantes, né? Que representam, se não forem combatidas, um ponto de virada, o início da vitória do crime, o início do crescimento, do domínio do poder da criminalidade. Primeiro eu queria perguntar ao senhor, efetivamente, esses eventos da segunda-feira à noite, dos ônibus, tinha ligação com a morte dos 2? A gente pode ver até pela divulgação deles nas redes sociais, né? Saiu o vídeo deles mesmos dizendo que esse seria uma represália ao que aconteceu com eles, né? Então eles já se colocam ali como
integrantes, né? A gente não viu aquilo ali como uma manifestação pacífica, até pelas imagens que nós vimos, o uso de armas, né? E uma manifestação dessa que você coloca fogo num patrimônio, num bem, seja ele público ou privado, nunca vai ser uma manifestação pacífica. Aí eu pergunto, é uma retaliação, quer dizer, o senhor confirma e é uma retaliação. Aí fazem vídeos, divulgam, fazem questão de registrar que aquilo ali é uma resposta, como se ali estivesse falando uma força do Estado, né? Ali são criminosos. Aí é uma resposta ao que ocorreu hoje com os nossos dois amigos, enfim, sei lá. Aí fazem aquilo. Se a polícia não dá a pronta resposta que deu, isso começa numa escalada maior. Exato. Como a gente já viu acontecer em outros estados do Brasil. Sim, eu acho que a resposta foi muito bem sucedida, foi muito bem planejada, na sua medida correta, não houve abuso, todos os procedimentos que foram feitos, ou pela Polícia Militar, ou pela Polícia Civil, foram dentro de um ordenamento jurídico, onde foi autorizado as buscas e apreensões, as prisões. Então a gente está mostrando que o nosso lado quer fazer as coisas certas, quer fazer as coisas direitas. Citar para você que nós tivemos policiais que foram mortos no passado e nem por isso a polícia se manifestou de forma diferente. Agimos sempre da forma legal, procurar descobrir quem são os autores, identificando e os prendendo. Em todos os casos que nós tivemos aí, situações com policiais militares como vítima, nós identificamos e prendemos e colocamos à disposição da justiça. Infelizmente, um caso ou outro, onde ele reage de uma forma mais agressiva e mereceu a resposta da polícia na mesma medida, houveram óbitos. Mas tudo dentro de uma situação legal, procurando fazer o máximo possível para que a ordem e a justiça fosse cumprida. Esse trabalho que foi feito e, consequentemente, por exemplo, a montagem daquela base lá no Mocambinho, sim. Ali é uma estratégia, comandante, que pode ser itinerante? A nossa intenção é, como eu já tenho dito, seguindo as determinações dos nossos escalões superiores, é sempre colocar a polícia mais próxima do problema. A nossa inteligência hoje, ela nos mostra o nosso problema que nós temos e ali, a partir dali, nós vamos intensificar o nosso policiamento ostensivo. Nós sentimos a necessidade, naquela área, de manter ali um policiamento 24 horas presente, fazendo ronda, e foi feito isso. Colocamos aquela barraca. Se nós sentimos que em outro local da cidade ou outro local do Piauí vai haver essa necessidade, nós vamos fazer. Ocupamos a região de Parnaíba por mais de 2 anos, com esse reforço que nós temos mantido. Piripiri também, houve um esforço concentrado, onde as polícias marcaram presença com mais reforço lá, e acreditamos que em todo local que haja essa necessidade, nós vamos também estar presentes. Agora, comandante, aqui é uma pergunta mais geral. Não é fácil, o crime organizado é de uma complexidade, né? E o que chama a atenção é essa facilidade do recrutamento, a quantidade de pessoas que eles conseguem recrutar, conseguem também, não é só o recrutamento, é de uma fidelidade, é assim uma coisa tão, né? E a complexidade é muito grande. E eu, conversando aqui com o superintendente da Polícia Federal, que esteve conosco aqui, o superintendente dizendo o seguinte: olha, é preciso levar em conta que a criminalidade, a organização criminosa, ela hoje funciona como uma empresa, e ela não tem amarras burocráticas. Ela vai como acha que deve ir. E nós temos que agir dentro da lei, dentro da legislação. Então, quer dizer, de uma certa forma, comandante, fica essa, não diria desvantagem, porque eu acho que a segurança pública do Piauí está esperando muito bem, mas é um esforço ainda maior, porque tem um caminho a seguir. Principalmente quando você vê aí que eles não têm limite, eles utilizam nós já tivemos casos aqui em Teresina de apreender menor com 12 anos, já sendo utilizado no crime, né? Então, essa dificuldade que nós realmente temos. Eles agem de forma desordenadas e descontrolada, sem ter que responder a nenhum, não vai ter nenhum, aquela, como a gente diz, não tem nada a perder, né? E nós temos, mas felizmente nós temos que seguir todo um ordenamento para fazer as coisas dentro do regular e do legal, e isso eu acho que é o que nos mantém dentro de uma situação que eu acredito vitoriosa. Comandante, depois desse
trabalho todo dessa força-tarefa, a integração das polícias, agora essa estruturação com a criação do DRACO, das delegacias especializadas no combate a facções criminosas, a própria Polícia Militar também se, digamos, reconstruindo, se reestruturando para trabalhar em todas as frentes, incluindo as facções criminosas. Também não se vai ganhar essa guerra da noite para o dia, mas a gente pode dizer que hoje o Piauí já passa um recado para essas facções de que aqui não vai ter moleza, de que aqui a situação não vai ser fácil. Eles já começam a entender isso? Olha, Douglas, eu vejo no Piauí, eu acompanho assim, nos 30 anos de polícia que a gente acompanha, que o nosso policial é um policial dedicado, é um policial que responde. Todos os casos onde a gente chama, o policial está pronto para nos responder. Então é um caso diferente. O Piauí, você pode ver aí pelas últimas ocorrências, a gente tem sempre dado resposta. A gente se prepara, a gente se monitora para que esses casos que ocorrem nos nossos estados vizinhos não venham para cá. E exatamente conta com esses policiais, os 6.000 policiais da Polícia Militar estão sempre ali batalhando, prontos para responder a qualquer desses crimes. Então a gente acredita que isso aí tenha feito com que o Piauí possa dar sempre essa resposta. Você pode ver que o nosso policiamento é um policiamento conhecido, né? Se você tem uma situação, seja ela de banco, seja ela de morte, de homicídio, as nossas respostas elas são sempre bem na hora, e a gente acredita isso a nossos valorosos policiais que estão sempre atentos e sempre presentes ao nosso chamamento. Eu disse há pouco que uma coisa que a gente chama que é uma máxima é que o exemplo arrasta. Posso dizer aqui, elogiando agora, nós temos um secretário de segurança, um comandante-geral, que estão à frente, que nos colocam uma situação que é muito bom, um apoio. Você sabe que você está fazendo ali com um apoio. Eles estão preocupados em nos dar a melhor condição de estrutura de trabalho e nos dar as melhores condições para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. É muito bom você fazer isso sabendo disso. Eu tenho percebido isso do soldado mais moderno ao coronel da Polícia Militar mais antigo. A gente sente a presença da força policial, do comando realmente, junto com a gente para nos dar essa possibilidade de fazer o que a gente tem feito. Várias operações, muitas prisões. Como eu lhe disse, nós temos aí batido todos os recordes com relação a números, todos, diminuindo o que a gente pode citar, diminuindo a questão de roubo de veículos, aumentando as apreensões de drogas e de armas, muitas prisões. Eu acho que a gente tem feito aí um número máximo de prisões esse ano aí muito grande, contando com essa integração entre as polícias. Então eu acho que, como você disse, o Piauí ele tem se destacado. Nós tivemos aí há pouco numa reunião de comandantes gerais com o nosso comandante geral e a gente vê que muitos estados passam por muitos problemas, né? Uma coisa que a gente pode elogiar aqui agora, essa nossa colocação aqui de mais de 1.100 policiais que vão se formar agora até junho, uma coisa que nós vamos reforçar aí em quase 15%, aliás, em quase 30%. Nós vamos aumentar o nosso efetivo, né? Porque aí logo depois tem mais chamamento de mais 500. Isso aí para nós é uma coisa que tem nos dado muito resultado. Você tem visto isso quando a gente utiliza a utilização dos alunos já nos estágios. A grande resposta... Como está acontecendo agora no final de semana. Isso, nos finais de semana, nessas grandes festas que a gente tem mostrado isso aí, e os resultados são muito positivos. Então, esse incremento aí de policial, com mais estrutura que a gente está recebendo, a gente acredita que mantém o Piauí aí numa situação que a gente diz assim, elogiável, né? Eu sou suspeito de falar porque eu realmente acho que a Polícia Militar do Piauí é a melhor Polícia Militar do Brasil. Comandante, agora, falando de estatística, eu comentei, antes de começar a nossa entrevista, que mais de 90% das mortes que ocorrem no Piauí, as pessoas que morrem têm, de alguma forma, uma ligação com a criminalidade, seja diretamente, seja indiretamente. Seja diretamente por praticar crimes, indiretamente porque é usuário de droga, porque está devendo boca de fumo. Tem algum contexto ligado ao crime. Né? O que é que o senhor pode trazer de estatística, em termos comparativos, para a gente explicar melhor para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas em relação a isso? Infelizmente... O senhor falava aqui de 15 casos, da quantidade, né, de cidades, de alguns anos. Nós tivemos aí no Piauí, nós temos o Piauí como um estado muito pacífico, né? Se você analisar, nós temos aí em 2022 nós tivemos mais de 75% dos homicídios, né, em 7 cidades, que é Teresina, Parnaíba, Piripiri, Luiz Correia, Cajueiro, União e Floriano. E onde nós temos aí mais de 150 cidades em 2022 que não houveram homicídios.
né? Que isso é um fato muito positivo para a gente, porque a gente já canaliza, a gente já se concentra onde nós devemos ter uma maior atenção. Foi o caso de Parnaíba, como eu disse, que nós colocamos um esforço maior, foi montada a força-tarefa e os números têm diminuído. Foi o caso de Piripiri, onde foi realizado um esforço concentrado entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, e os números têm diminuído. Então a gente está atacando exatamente aqueles locais. Como você disse, se a gente analisar em 2022 aí, nós tivemos em torno de 15 casos, que é aquele caso que nos chama a atenção. A gente sabe que cada vida é valorosa para a gente. Mas é como você disse, nós tivemos ali em torno de 15 casos, que são aqueles casos Foram quantas mortes? Feminicídio, latrocídio. Nós tivemos em 2022 em torno de 800 mortes. Né? Aí você vê ali 15 casos. A gente percebe nesse começo de ano aí que nós tivemos alguns casos que nos revoltaram realmente, que foram casos que você citou, o caso da estudante de medicina, o caso do estudante de direito, que são casos que, na verdade, são casos isolados. E o que a gente vê realmente muito, que nos preocupa e que nós temos feito trabalho para que isso seja diminuído, são esses crimes com característica de execução, que nos remetem a pensar que é uma dívida de droga, que é uma briga por espaço. Então, são crimes relacionados, como você disse, a algum envolvimento com o crime. Mas não é o que diminui a nossa preocupação. Nós temos mapeado isso. A gente, quando vê um número de extorcer, seja ele num bairro, seja ele numa cidade, nós focamos a nossa atenção para que aquilo não ocorra também. Nós temos aqui, que eu vejo hoje como um crime que preocupa demais a população, que são esses roubos realizados por motoqueiros, né? Temos feito isso, estamos aumentando aí, praticamente dobrando a capacidade no policiamento, motopatrulhamento, agora com esse incremento desses alunos. Esses assaltos e residência também é um casos que a gente nos preocupa muito, mas hoje o maior crime assim, que ocorre com a gente são exatamente esses MVIs, né, que são as mortes violentas intencionais que a gente tem combatido. Os crimes contra patrimônio também nós temos tentado reduzir muito, principalmente esses arrombamentos na madrugada, onde esses prédios abandonados, de certa forma, facilitam muito essas pessoas que consomem droga e vão ali para a madrugada para tentar subtrair, quebrar uma residência, arrombar um carro, nós temos combatido também. Então a gente entende que esses números, como você bem disse, têm direcionado e têm balizado quais as modalidades de policiamento que nós vamos estar reforçando, estar aumentando e estar incrementando na Polícia Militar do Piauí. Para a gente encerrar, comandante, uma pergunta ainda em relação à estatística. A gente sempre teve, antes das facções criminosas, nós tinha ali, digamos, um processo de evolução, né? Tinha as gangues, as quadrilhas, e aí depois o tráfico mesmo, especificamente sem facção, os grupos que dominavam territórios, os boqueiros, os donos de boca de fumo, e já ocorriam mortes, porque havia uma disputa por territórios. Sim. De quanto foi, a polícia consegue mensurar de quanto foi o incremento nessas mortes com a chegada das facções? Porque também, nesse aspecto, é uma espécie de modus operandi parecido, né? Eles vêm para disputar, para ganhar um território, para começar a comercializar entorpecente. Houve um incremento com a chegada das facções? Não, com certeza. Desde que a gente pode ver, lá no passado, quando houve aqui aquelas queimas de veículos, não sei se você deve lembrar, Lembro. Que ali a gente realmente passou a ver, que, né, nós tínhamos a presença de facção aqui, desde aquele momento a gente vem percebido isso, né? A gente vem percebido que esses crimes com essas características, né? Nós aqui no Piauí, a gente já está há muito tempo aqui, então a gente vê que antigamente a gente se assustava quando via essas questões de um corpo encontrado. Mas com essas facções, realmente, principalmente com o consumo e a comercialização, esses crimes passaram a acontecer com mais frequência, né? Nós temos reduzido, é uma curva, eu posso lhe dizer aqui, se você falar em 2023, abril tem puxado a curva para baixo, nós estamos puxando essa curva para baixo, queremos vencer, queremos ter bem menos MVIs do que 2022, entendeu? E isso é com muito trabalho, combatendo, como eu disse, com integração entre as polícias e principalmente com o trabalho de inteligência, você focar ali no financeiro dessas organizações, bater nas prisões, fazer cumprimento aí para colocar essas pessoas à disposição da justiça, para que a gente possa também estar diminuindo principalmente essas questões ligadas às mortes e violências intencionais, que são esses casos aí de disputa, principalmente pelo comércio de entorpecente. Comandante, obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui, parabéns pela homenagem, muito merecida, e leve, como eu sempre digo, as nossas congratulações a toda a corporação, a todos os policiais,
porque de fato a gente tem mostrado todos os dias aqui, óbvio, a gente tem mostrado o dia a dia, mostrado o que acontece, mas tem mostrado também o trabalho da polícia e muitas vezes a imprensa critica, mas eu como jornalista, aí é um depoimento meu, tenho observado que hoje há uma espécie de posicionamento comum da imprensa, que é elogiar realmente o trabalho da polícia, porque é um trabalho elogiável, porque os resultados estão aparecendo, a gente está observando os resultados e dentro de um contexto que é muito mais difícil que qualquer outro contexto que você tenha enfrentado no passado. A gente fica muito satisfeito, eu pelo menos eu sou muito favorável a essa nossa ligação assim com a imprensa. Essa cobrança é muito importante para a gente, até para que a gente possa se corrigir realmente. Nós temos falhas ainda a ser corrigidas, mas eu vejo hoje um relacionamento muito bom da Polícia Militar com a população. Tivemos ontem umas cenas muito interessantes, que foi a aproximação da polícia com essa comunidade de escolas, creches e faculdades, onde fizemos um trabalho muito intenso, onde nós colocamos todo o nosso efetivo administrativo nas ruas para dar segurança a essa população. Então, essa parte nós temos aí ficamos muito satisfeitos, me dou muito bem com a imprensa, estou sempre à disposição. A Polícia Militar quer estar cada vez mais próxima da população, respondendo e dando essas explicações que são, com certeza, boas até mesmo para que a gente possa mostrar o nosso trabalho. Obrigado, comandante, mais uma vez. Muito sucesso no trabalho.